Bom domingo a todos. Mais uma vez nós estamos online, mas mesmo assim nós podemos estudar juntos a palavra e creio que Deus vai usar isso para nos encorajar e nos fortalecer hoje. Quero começar a introdução com uma música, um hino chamado Amazing Grace, Maravilhosa Graça. Esse hino foi escrito por John Newton muitos anos atrás. Ele era um vendedor de escravos, um homem muito ímpio, mas ele sofreu um naufrágio e durante esse trauma na sua vida ele se converteu e ele foi transformado pela graça. E ele escreveu esse hino alguns anos depois e hoje é um dos hinos mais cantados da história. É uma celebração da graça. Vai ser em inglês e a Cíntia vai cantar, mas eu vou te dar o primeiro estrofe traduzido, é assim: Maravilhosa graça, quão doce é o som, que salvou um miserável como eu. Eu estava perdido, mas foi encontrado. Eu estava cego, mas agora vejo. Agora a Cíntia vem cantar. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found, was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. The Lord has promised good to me. His word my hope secures. He will with my shield and portion be, as long as life endures, as long as life endures. Muito obrigado, Cíntia. Nos últimos meses temos estudado muito sobre a maravilhosa graça de Deus. Nós temos a salvação em Cristo Jesus pela graça de Deus através da fé. E nós podemos celebrar essa graça. Estudamos em Gálatas capítulo 4, versículo 4, que no momento certo, exato, diz ali: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, Deus enviou Jesus, nascido da mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sobre a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e ele clama, Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Então, no momento certo, exato na história, Deus enviou Jesus, seu Filho. E Jesus veio e habitou entre nós, ele cumpriu toda a justiça de Deus, ele
foi o nosso sacrifício perfeito. E o justo morreu pelo injusto. Jesus, ele deu a sua vida na cruz e ele ressuscitou. E quando nós colocamos então a nossa fé em Cristo Jesus, nos tornamos filhos de Deus e agora temos um relacionamento com Deus que é especial. Podemos clamar, Abba, Pai. Nós não somos mais escravos, e sim filhos. Nós temos também uma grande herança. Nós devemos celebrar isso. Isso é maravilhoso. Nós devemos cantar sobre essa graça. Então, nós vamos continuar o nosso estudo em Gálatas 5. E o título é Livres para Amar. Então, abre a sua Bíblia e você pode também acompanhar aqui no PowerPoint. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Vamos orar. Deus, obrigado por sua palavra, obrigado por sua maravilhosa graça. E eu peço que possamos entender cada vez mais essa sua graça e como nós devemos nos comportar, como nós devemos andar. E eu peço que o Senhor direcione então as palavras aqui e que a sua palavra esteja clara aos nossos corações. É isso que eu oro em nome de Jesus. Amém. Então, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. É um resumo de Gálatas 1 a 4. Nós podemos ver que nós somos livres. Nós somos livres da culpa do pecado. Eu não tenho mais culpa perante Deus agora que eu sou salvo em Cristo Jesus. Somos livres da penalidade do pecado. Nós não vamos mais ser julgados, condenados, não vamos mais para o inferno por causa daquilo que Cristo fez por nós. Nós somos livres do poder do pecado. Então, hoje nós podemos agradar a Deus por causa de Cristo Jesus. E também somos livres da maldição da lei. Cristo sofreu a maldição por nós. Então, nesse resumo de Gálatas 5, em Gálatas 5:1 diz, foi para a liberdade, Cristo nos libertou. Cristo morreu. E ele morreu para nos dar liberdade. Celebramos isso. E a próxima frase é uma declaração do apóstolo Paulo. Ele diz, portanto, então preste atenção, permanecem firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Então, uma ordem bem clara aqui do apóstolo Paulo para a igreja ali em Gálatas, de permanecer firme e não se deixar submeter novamente a um jugo de escravidão. Então, nosso esboço começa dessa forma. Quando você rejeita a graça, você perde a sua liberdade. Você acaba se tornando um escravo. Deus te libertou em Cristo Jesus. Agora você não precisa voltar mais ao legalismo, a tentar merecer a salvação, a tentar por obras merecer a graça de Deus. Não. Assim você se torna escravo. Isso nos lembra muito do convite de Jesus, um convite maravilhoso que ele fez. Isso encontramos em Mateus 11, 28 a 30. Jesus diz, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quem são aquelas pessoas cansadas, sobrecarregadas? São aquelas pessoas que eles tentaram agradar a Deus nas suas próprias forças. Talvez você foi assim antes de conhecer Jesus. Você tentou fazer o certo, tentou agradar a Deus, mas foi nas suas próprias forças. Aqueles que são cansados e sobrecarregados também tentaram guardar a lei, tentaram se justificar perante um Deus justo e perfeito e não conseguimos fazer isso. Então Jesus diz, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve.
Jesus, ele cumpriu toda a justiça de Deus por nós. Então, ele pode fazer esse convite: vinde a mim e eu vos aliviarei. E ele diz: olha, toma sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, caminha junto comigo. Eu sou alguém que é manso e humilde de coração. E assim você vai achar descanso para sua alma. Só Jesus pode oferecer descanso para sua alma. E aí ele diz: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. A salvação que Cristo oferece, não baseado na justiça humana, no mérito humano, mas baseado na justiça dele, de Jesus Cristo. Isso é leve, isso é suave. Então Paulo, ele diz aqui: permanecem firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Você não precisa viver mais em escravidão. Você é livre. Então, não volte a legalismo, não volte a tentar ganhar a sua salvação por mérito. Segundo ponto do nosso esboço aqui é: quando você rejeita a graça, você abre mão da riqueza que você tem em Cristo. Então, nós temos grande riqueza. Lemos isso em capítulo 4, versículo 4 a 6. Cristo fez tudo por nós, nós somos salvos pela graça de Deus, através da fé. Cristo fez tudo e nós precisamos simplesmente crer em Cristo. E somos ricos, filhos de Deus, nós temos grandes riquezas, tanta misericórdia, tanto amor, tanta graça, tanta paz. Então ele diz ali em versículo 2 a 4, ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo: caso vocês se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei separaram-se de Cristo, caíram da graça. Então, qual é o problema? Quando seguimos o legalismo, quando tentamos acrescentar esforço humano, obra humana, a obra redentora de Cristo, nós estamos abrindo mão de toda a riqueza de Cristo. A nossa salvação é de graça, pela fé. Então você pode ver aqui algumas coisas que eu sublinhei. Então, mas antes deixa eu só explicar. Os judeus, eles eram chamados os circuncisos em Atos. Circuncisão, um ritual judeu, era algo que eles apreciavam. Era uma marca externa que trazia para eles muito orgulho e confiança. Isso era dado a Abraão e ao povo de Israel para ser um símbolo da promessa de Deus. Falamos sobre a promessa de Deus. Mas eles usavam essa marca externa, esse ritual, como se desse algum valor espiritual, algum mérito para obter favor de Deus. E aí Paulo diz: se vocês se deixam circuncidar, ele estava advertindo a igreja ali em Gálatas, se você acrescenta circuncisão à sua salvação, Cristo de nada lhe servirá. Você não pode acrescentar nada à sua salvação. Jesus já fez tudo. Diz ali também, de novo, declara a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a cumprir toda a lei. Então, as pessoas que tentam cumprir toda a lei, eu vou seguir os 10 mandamentos, eu sei que a graça é preciosa, é maravilhosa, mas eu quero acrescentar outras coisas. O que acontece? Paulo diz ali: você então está obrigado a cumprir toda a lei. E isso é possível? Não, a gente não consegue cumprir toda a lei. Às vezes pensamos que sim, mas Jesus disse: olha, você acha que está cumprindo a lei, mas Deus está olhando o seu coração. E Ele sabe que você não está cumprindo a lei interna, no seu coração.
Tiago 2,10 fala que se nós violarmos a lei em um ponto, nós violamos a lei toda. Então, talvez você diz, eu não minto, eu não roubo. Mas em outras áreas da lei eu peco. E a verdade é que nós somos pecadores e por nós mesmos nós não conseguimos a nossa justiça perante Deus. Então, nós precisamos de Jesus, né? Ele continua, vocês que procuram ser justificados pela lei separaram-se de Cristo. Então, o que acontece quando botamos outras regras, botamos outras cerimônias, botamos outras coisas para tentar nos justificar? Então, nós estamos nos distanciando cada vez mais de Cristo, da sua obra redentora, da graça. Então, nós temos que ter todo o cuidado com isso. Então, resumindo, ele diz aqui, caíram da graça. Caíram da graça. Cada vez que nós corremos para o legalismo, já falamos sobre isso muitas vezes, né? O legalismo de botar muitas regras, muitas leis, de achar que somos espirituais por seguir essas leis, né? Não depender completamente da graça de Deus, a fé em Cristo Jesus. Então, o que acontece? Nós nos distanciamos cada vez mais da graça. Não podemos fazer isso. Eu não creio que perdemos a salvação, mas há muita confusão, né? Muita confusão. E deixamos de crescer. E eu já vivi em algumas igrejas, né, em que tinha toda uma lista, você precisa fazer isso, você não pode fazer isso. Se você é espiritual, então você não vai para o cinema, então você vai usar gravata, então você vai fazer isso e aquilo, não vai fazer isso e aquilo. E aí as pessoas acabavam se focando mais nessas regras externas do que no amor por Deus, uma obediência a Deus, uma dependência no Espírito. E assim distancia cada vez mais e mais do foco, né, e cada vez mais da graça. Então, nós, no nosso próprio esforço, nós não conseguimos. Então, nós precisamos de uma vida de obediência a Deus, no poder do Espírito Santo, e isso é o que é necessário. E aí a gente pode ver isso já no versículo 5. Diz, pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça que é a nossa esperança. Estou muito alegre essa semana porque algo especial aconteceu. Muitos de vocês conhecem o Lehman e a Adriana. Lehman é um venezuelano que veio para o Rio Grande do Sul com a sua família, com a promessa de emprego, e chegou aqui justo na pandemia e não teve mais essa possibilidade de emprego. Conhecemos ele e a sua família, conseguimos emprego para o Lehman e temos desenvolvido então um relacionamento. E essa semana tive um tempo na palavra, tempo de estudo, e estávamos estudando o Evangelho, e Lehman, ele estava dizendo que ele entende que ele precisa aceitar Jesus como Salvador e obedecer, e se ele obedecer o suficiente, aí sim, ele será salvo. E foi ajudando ele a entender, peraí, você não vai conseguir obedecer o suficiente para ser salvo. O que você precisa é entender que somos salvos pela graça de Deus, não por nenhuma obra. E é importante colocar a sua fé em Cristo Jesus, que fez tudo por ti. E Lehman entendeu. E ele disse que ele queria então aceitar Jesus como Salvador, colocar a sua fé em Cristo Jesus. E ele fez essa decisão tão importante. E fiquei muito feliz por ele. Ele também ficou muito feliz. Então ele entendeu que somos salvos pela graça de Deus, não por nenhum mérito nosso. E é através da fé. E o que é a vida cristã? É uma vida pelo Espírito.
Então diz aqui, pois é mediante o Espírito que nós aguardamos a fé. Então é mediante o Espírito de Deus. Quando nós aceitamos a Cristo, então o Espírito Santo habita em nosso coração. E o Espírito é que nos ajuda a crescer na imagem e semelhança de Jesus. Então, é pelo Espírito, não a carne. É pela fé, não por obras. E é com uma esperança paciente. Deus vai nos transformando dia após dia. É isso que diz ali no final do versículo 5. Né? Aguardamos pela fé e justiça, que é a nossa esperança. Nós somos feitos novas criaturas por Deus. Né? E Ele coloca o Espírito, então, em nossa vida, e o Espírito vai usando a sua palavra para nos transformar dia após dia. É Ele que faz essa obra de transformação, nos santificando cada vez mais e mais. Versículo 6 diz, porque em Cristo Jesus nem circuncisão nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Então, Paulo estava tentando dizer para os crentes ali em Gálatas, olha, a circuncisão, não circuncisão, isso não é o importante. São rituais e para o judeu era algo importante, mas depois, em Atos 15, reuniram ali, avaliaram junto os crentes todos e avaliaram que isso não era algo necessário daquele momento em diante, porque não salvava, não acrescentava nada. O que é o importante? O que é o importante, nós podemos ver aqui no versículo 6, é a fé que atua pelo amor. Então, o que é importante para ti e para mim hoje? Não são os rituais do Antigo Testamento, não é a circuncisão, mas sim é fé em Cristo Jesus. E essa fé se mostra como? Em amor. O próprio Jesus, ele falou, olha, o mundo, eles vão conhecer, entender que vocês são meus discípulos pelo amor. Se alguém diz, eu sou espiritual, eu sou muito espiritual, sou um homem de Deus, uma mulher de Deus, como é que isso vai ser evidente? Por sua fé, que é evidenciado em amor. Então, continuando aqui, versículo 7, nós podemos ver que quando você rejeita a graça, você se desvia da verdade. Temos que ter todo cuidado de voltar a legalismo, de rejeitar a graça. Mais ou menos 25 anos atrás, na verdade, foi o mês passado que celebramos 25 anos de ministério aqui no Rio Grande do Sul. 25 anos atrás, eu e a Cíntia, a Ariana tinha uns 6 meses, nós pegamos o avião para o Rio Grande do Sul. E no caminho, eu encontrei com algumas pessoas ali. Uma pessoa disse, mas por que você está indo para o Brasil? O Brasil é um país cristão. Eles não precisam de missionários lá. Só que a verdade é que o Brasil é um país religioso, que se diz cristão, mas nem todos estão seguindo a verdade. Naquele mesmo voo tinha um avião cheio de outros missionários. Eu achei fantástico, assim, incrível o fato que tinha, dezenas de outros missionários, mas eram de uma seita. E eles estavam indo para o Brasil para ensinar as suas doutrinas falsas. E Deus, naquele momento, Ele colocou no meu coração um desejo, como o apóstolo Paulo tinha para os judeus, em Romanos 10. Ele falou, eles têm um zelo por Deus, mas sem entendimento. E eu creio que no Brasil tem um zelo religioso, mas não com entendimento. E o que tem acontecido? Muitas pessoas têm desviado da verdade. Pessoas que não conhecem a Cristo não têm aceito a salvação pela graça através da fé em Cristo Jesus. Querem
as suas obras, querem por merecer, querem fazer algo para ganhar a vida eterna. Tem aqueles também que são crentes que estão seguindo uma lista de regras, né? E eles estão se desviando da verdade. Então, eu creio que é tão importante o nosso ministério aqui no Brasil, e eu creio que por muitos anos ainda, se Cristo não voltar, nós precisamos ajudar as pessoas a conhecer a mensagem do Evangelho, a salvação em Cristo Jesus. Diz ali no versículo 7, vocês corriam tão bem, quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Tal persuasão não provém daquele que os chama, um pouco de fermento, levada toda a massa. Estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo, aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá condenação. Então Paulo olha para essa igreja em Gálatas e ele diz, olha, vocês estavam correndo tão bem, quando eu estava com vocês estavam vivendo a vida cristã pela fé, vocês estavam agradando a Deus, vocês estavam crescendo, mas aconteceu alguma coisa. Vocês estavam correndo bem, mas aconteceu algo que te impediu, né, de continuar obedecendo a verdade. A ideia é que vocês estavam correndo e entrou alguém na frente que te desviou. Eu lembro de uma corrida lá em Belo Horizonte e tinha várias pessoas correndo junto comigo e estávamos descendo um morro, aqui é uma lomba, né? Um morro, e alguém entrou na minha frente e nós batemos ali, chutamos um ao outro ali e houve confusão, né? Então, isso acontece às vezes numa corrida, né? E acaba desviando a sua atenção, o seu movimento, a sua direção. Isso é a ideia que vocês estavam correndo bem, de repente alguém entrou na frente e você desviou. Também um outro exemplo que ele diz, ele fala do fermento, né? O que acontece com o fermento? Você mistura um pouco de fermento e ele começa a impactar toda aquela massa e começa a inchar, e o que acontece? Sérios problemas. Então, na igreja, o que acontece? Às vezes, um ensino falso, uma doutrina falsa entra e acaba influenciando muitas pessoas e acaba influenciando a igreja toda. E o que estava acontecendo nessa igreja? Que as pessoas estavam deixando de viver a sua vida pela fé em Cristo Jesus e eles voltaram então às práticas da lei, ao legalismo. E isso acontece hoje em dia também. Nós podemos ver igrejas que começaram bem, mas perderam seu foco e começaram a focar em justiça externa, regras externas, em uma espiritualidade externa, não num amor sincero por Deus e pelos outros. E Paulo diz, estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Paulo ele não perdeu a esperança, ele estava realmente convencido que Deus ia guiá-los de volta à verdade. Mas ele traz uma forte condenação a esses líderes que desviaram esses irmãos, né? Diz aqui, aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá a condenação. Esses líderes que desviam os irmãos, eles vão sofrer um dia uma condenação severa de Deus. Continua o versículo 11, diz, irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Quanto a esses que os perturbam, quem dera que se castrassem. Nossa, palavras muito fortes, algumas das palavras mais fortes do apóstolo Paulo em todo o Novo Testamento. O que você pode ver? Houve provavelmente alguma acusação de que Paulo estava ensinando ou pregando a circuncisão, que era necessário acrescentar à sua fé a circuncisão, esse ritual. Paulo ele estava dizendo, não, isso não é verdade, né? Se
Se isso fosse verdade, eu ainda estaria, eu não estaria sendo perseguido. Ele estava sendo perseguido. E ele diz, nesse caso, né, o escândalo da cruz foi removido. Qual foi o problema dos judeus? A cruz era um escândalo para os judeus. Por quê? Porque o que Jesus, a salvação em Jesus diz, ensina, fala, que Jesus cumpriu a lei. Nós não conseguimos cumprir a lei. Confia em Jesus, não confia na sua própria justiça.